A manchete é: bolsonarismo trabalha com a possibilidade de plantar o caos para impedir a realização de eleições e, assim, prolongar o mandato do presidente. (7 de setembro de 2021). Bolsonaro em uma micareta golpista. Lembra bem aí? Promessa de fechar o STF, de invadir o parlamento, de promover ruptura institucional. No Supremo Tribunal Federal, perdeu as condições mínimas de continuar dentro daquele tribunal. Aí, ao final daquele dia tão tenso, teve bolsonarista comemorando, emocionado. Eram os caminhoneiros, que tinham um papel importantíssimo, papel-chave naquela manifestação. Cabia a eles parar o Brasil. A nossa garra valeu a pena. Ficamos sabendo agora que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, resolveu agir. E a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. Desculpa. E essa cena, ela se soma ao ridículo do que veio no dia seguinte. A terrível ressaca moral do bolsonarismo. Puxa aí pela memória de novo. Teve o quê? Teve meia dúzia de bloqueios nas estradas, aqui e ali, que foram dispersados a pedido do próprio presidente. Isso para decepção de muitos caminhoneiros, incluindo aquele que estava chorando agora há pouco. E o presidente Jair Bolsonaro mandou ontem à noite um áudio para os caminhoneiros pedindo justamente a liberação das rodovias, alegando que ele traz problemas de ordem econômica e social, aumenta o desabastecimento, aumenta a inflação e prejudica justamente as camadas mais pobres da população brasileira. Hoje, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, corroborou o áudio do presidente, fez um vídeo, enviou o vídeo para os caminhoneiros, pedindo no mesmo sentido a liberação das rodovias federais para o trânsito de veículos. Depois, o Bolsonaro ainda precisou procurar o Michel Temer para escrever uma cartinha que era meio que uma promessa de que ele ia se comportar dali para frente. Situação completamente humilhante e fica pior, porque o Temer, pouco depois, apareceu numa reunião cercado de empresários ali, a maioria deles já inimigos do Bolsonaro, com um André Marinho que estava se esforçando assim para ridicularizar o Bolsonaro de tudo quanto é jeito. E essa cartinha que eu recebi, tua, eu achei ela meio infantil, meio marica. Eu tô achando que foi o Michelzinho que mandou pra mim. Porque cadê a parte que eu combinei contigo de queimar o STF? Cadê a parte que eu combinei de roubar as perucas do Fux? Cadê a parte que eu combinei de botar o pau de arara na Praça das Três Poderes e dar de chibata no lombo do Alexandre de Moraes? Assim não vai dar. Mas já que tu me salvou aí, você está acreditado junto ao meu governo aí. O tempo passou e como vieram 1 milhão de absurdos depois, a gente tende a esquecer o que rolou naquele 7 de setembro de 2021. Acontece que o bolsonarismo está aí, planejando tudo de novo, talvez até pior. Há boas razões para isso, hein? A cada levantamento do Datafolha, a oposição vai consolidando a liderança. Bolsonaro vai ficando para trás, vai ficando claro que ele pode perder. Talvez até no primeiro turno. Saíram os dados da pesquisa Datafolha. Embora aqui, para mim, Nath, saiu. Tá aqui. Luiz Inácio Lula da Silva tem 19 pontos de dianteira sobre Jair Bolsonaro já no primeiro turno. Cenário estável, apesar da crise, diz o Datafolha. Aqui a gente tem Luiz Inácio Lula da Silva tem 48% a 47% das intenções de voto, 47% das intenções de voto. Jair Messias Bolsonaro tem 28% das intenções de voto. Aí se o Bolsonaro não tem chance nas urnas, o que resta? Resta o golpismo, com as Forças Armadas dizendo dia sim, dia também, que ou o seu candidato vence ou então não tem eleição, a eleição não vale nada. E não se engane, Bolsonaro é sim o candidato das Forças Armadas. Só que assim, essa suspeita em relação às urnas, essa ideia de que as urnas são fraudadas, isso não se sustenta. A tese é ridícula, jamais foi comprovada e já começa a haver uma reação à altura. O ministro da Defesa disse, olha,
sobre urnas eletrônicas, eu quero debater, se preciso for, eu fico o tempo que for necessário. Não, ministro. Eu me recuso a debater esse assunto com o ministro da Defesa. Eu me recuso a debater esse assunto com qualquer um dos comandantes. Porque essa não é a tarefa de vocês, dos senhores, não está na Constituição. A tarefa dos senhores é muito maior. É a nação, é a proteção da nação. O inimigo não são as instituições, não é o TSE, não é o Supremo, não é o Tribunal de Contas, não somos nós estamos aqui para fazer parcerias, para ajudar. Reafirmo o meu apreço pelas Forças Armadas, mas não estou gostando nada do que eu estou assistindo. Deixa o presidente Bolsonaro comprar a briga dele com quem quiser. Se não der para ganhar nas urnas e se não der para fazer valer a tese de que as urnas foram fraudadas, o que é que vai restar para esses caras? O que é que vai restar para o bolsonarismo? Uma ideia seria implantar o caos no país, impedindo a realização de eleições. Fica inviabilizada a realização das eleições. Aí só tem um jeito, prolongar o mandato do presidente. Saca só, adiar a eleição e prorrogar mandatos é o sonho dos sem voto. É o Hélio Gaspari, é na Folha de São Paulo. E agora você vai entender por que eu fiz questão de falar tanto sobre o último 7 de setembro. Olha lá. Milícias digitais e mobilizações semelhantes à do ano passado criariam um clima de instabilidade a partir da Semana da Pátria. Armado o fuzuê, vozes pretensamente pacificadoras defenderiam o adiamento das eleições com a votação de uma emenda constitucional. Junto com essa emenda seriam prorrogados todos os mandatos de congressistas, governadores e, é claro, do presidente da República. Começar a bagunça na Semana da Pátria é um método que está dado aí para alimentar o caos, para adiar a eleição. Só que tem um outro método, seria impedir a eleição no dia da eleição. Ficou complicado? Vamos ler. Começa no dia da eleição, com ou sem tumultos populares. Nela, o coração da manobra está em provocar um apagão no fornecimento de energia por algumas horas, em 2 ou 3 grandes cidades, atingindo-se um significativo número de eleitores. Melada a eleição, aparece a mesma turma pacificadora, marcando uma nova data. Calcula-se que isso só seria possível depois de pelo menos 2 meses. Tendo ocorrido uma catástrofe dessas proporções, a totalização eletrônica estaria ferida. Nesse caso, o hiato seria maior. Assim, chega-se ao mesmo desfecho da versão anterior. Prorrogam-se os mandatos. Ouviu o plural? Os mandatos. E é isso que significa que uma manobra desse tipo não seria do interesse só do Bolsonaro. Se liga. Como ensinava o sábio Marco Maciel, foi vice-presidente do Fernando Henrique, né? No dia 7 de setembro e nos seguintes pode acontecer muita coisa, inclusive nada. O sonho de um caos deliberadamente fabricado circula agora com o enfeite do adiamento das eleições e com o presente da prorrogação dos mandatos. Um Congresso que corre o risco de grande renovação pode gostar dessa ideia. Estima-se que metade dos deputados não voltem a Brasília. Afinal, Bolsonaro dispõe da benevolência do Dr. Arthur Lira. Em seus períodos democráticos, o Brasil nunca teve prorrogação de mandato presidencial. Na última ditadura, Castelo Branco teve seu mandato prorrogado por 1 ano e rebarbou uma segunda prorrogação. Emílio Médici, o mais popular dos generais, matou no nascedouro uma manobra prorrogacionista. Você deve achar que essas coisas seriam impossíveis. Isso jamais poderia acontecer no Brasil, porque afinal de contas, as consequências dessas manobras seriam gigantescas. Mas aí, não se engane, o bolsonarismo é inconsequente. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.